Number, O Ouro de Joanesburgo. Filme original Netflix, conta com a direção de Donovan Marsh, mesmo responsável por Fúria em Alto Mar e Eu Sou Todas as Meninas. Nesse filme Number, nós acompanhamos um investigador de polícia que, junto com seu companheiro e parceiro, eles investigam roubos na cidade de Joanesburgo. Mas em um certo momento esse investigador ele precisa escolher entre a ética, a lei, ou seguir a sua consciência. Bem, já dou uma dica para vocês. O filme ele começa ruim, tem uma sequência bem zoada, uma sequenciação bem ruinzinha que pode fazer você sair do filme, mas eu recomendo assista um pouco mais, vai pelo menos até a metade. É interessante assistir por completo, mas pelo menos avance um pouco mais. O filme ele vai melhorando ao longo do tempo. Eu sei que muitas pessoas podem sair, creio que muitas pessoas podem sair. Se no cinema as pessoas pagando saem no meio da sessão, saem no início da sessão, pois não gostaram da história, não gostaram do filme, imagine em casa, no celular ou na TV. O filme ele vai melhorando, fica a dica. É um filme de ação misturado com comédia, ele começa bem zoado, a gente vê uma qualidade enorme da fotografia, inclusive o filme começa com a câmera em um drone, imagens de um drone navegando pela cidade, de um carro super luxuoso até até uma festa bem estilizada. A gente acompanha também uma hiena em computação gráfica um pouquinho zoada, mas o pior mesmo é uma sequência de ação bem no começo, onde esse investigador de polícia ele precisa pegar uma certa imagem, mas dá errado, e aí começa a luta. Essa cena é horrível, a gente vê que a coreografia é muito zoada, é muito ruim, da mesma forma como não há um certo senso de localização, a câmera acaba mudando de lugares algumas vezes, o personagem está em um certo movimento, depois muda, ele está em outro, enfim, é ruinzinha, mas o filme vai melhorando, inclusive mais pra frente não tem tanta cena de ação, quase não tem cena de ação, é mais dança, é mais fala. O filme vai melhorando. Assista um pouco mais se você também desistiu do começo. Mas enfim, o filme ele meio que ele bebe um pouco da água das histórias de Robin Hood. A gente acompanha esse detetive de polícia, ele é órfão, ele é solteiro e ele é policial, ele é investigador, pois ele quer fazer alguma diferença na sociedade, ele quer fazer algo que impacta, mas ele está completamente frustrado, pois os trabalhos que ele faz, nada dá certo, pois em Joanesburgo há uma certa cultura de propina, uma certa cultura de um acabar sugando o outro. O filme ele deixa bem claro essa questão da propina, essa questão de dinheiro rolando solto. A própria chefe de polícia deles, que tem um apelido muito bacana, ela é chamada de Brigadeiro, ela mesmo faz um certo diálogo sobre isso. Logo no começo do filme, ela, para dar sermão nesses policiais, ela fala: como vocês acham que eu estou nesse cargo aqui em pouco tempo? Vocês acham que eu tive relações com o meu chefe? Claro que não, eu estou pagando alto para estar aqui e eu preciso ter o retorno financeiro para continuar aqui. Por esse motivo eu preciso que vocês concluam os casos, eu preciso que vocês encontrem o ouro que está sendo roubado. Então é nítido essa questão de roubo, essa questão de propina, e ele fica bem desgostoso devido à situação em que ele se encontra. Ele que é órfão, o lugar onde ele cresceu, infelizmente, está caindo aos pedaços, com uma dívida enorme, inclusive está prestes a fechar, pois não tem dinheiro, não tem pagamento, e tem um monte de jovens que estão ali sem casa, que estão ali dependendo desse orfanato. Enfim, ele está bem desgostoso, mas devido à punição, ele acaba se unindo, ele e seu parceiro acabam se unindo a um outro grupo de policiais para fazer uma investigação de umas moedas que são de roubo de ouro, que são convertidos em uma moeda.
que tem um nome lá específico, mas aí ele acaba descobrindo que esse grupo tem uma causa social e ele acaba ficando dividido sobre continuar ali como policial e cumprir a ordem, cumprir a lei, ou se unir a esse bando de ladrões, mas que tem causas sociais, onde tem um impacto social no qual ele se atrai. O filme ele não tende a ficar, ele não tende a mostrar a pobreza de uma forma, não explora ali a pobreza. Na verdade, o filme explora a felicidade desse povo. É bem interessante que em diversas cenas eles estão dançando, eles estão se divertindo. Por mais que seja um filme que tem essa pegada de pobreza, essa pegada de propina, é um filme que, de certa forma, tem um alto astral. Por esse motivo tem essa questão da ação e da comédia misturada que a gente acompanha, investigação, um pouco de aventura, mas é muito ditado, o tom do filme é muito alegre, a própria paleta de cores é vibrante, e há muitas músicas, e os personagens simplesmente ficam dançando. Há uma certa cena onde esse investigador ele vai para uma boate para poder se unir a esse grupo de ladrões, e dentro do furgão de polícia tá lá, né, o policial parceiro dele, um policial negro, e os outros policiais brancos, eles precisam se unir para essa investigação. E simplesmente começa a tocar uma música e lá na boate está todo mundo dançando, todo mundo se divertindo, e o policial negro dentro do furgão lá começa a levantar e começa a dançar, e os outros ficam olhando, para com isso, a gente tá trabalhando, mas daqui a pouco contagia e os outros policiais brancos começam a dançar também, começam a se divertir. Então é um filme que ele tem ele se permite ser leve, ser contagiante, ser vibrante, tem essas questões que são ruins, questão de propina, questão de um sugar o outro, do rico sugar o mais pobre, de dinheiro rolando solto, só para uns e para outros não, pessoas pobres, pessoas precisando, moradores de rua, mas o filme ele não busca explorar, busca mostrar a felicidade. Eu acho que isso que é bem interessante, que o filme explora e que deixa essa contagem de história bem mais leve, divertida e atraente. Só precisa dar um pouco essa oportunidade. E eu recomendo mesmo. Pode parecer um pouco zoado, o filme tem um pouco esse erro no começo, acho que é por culpa mesmo do diretor, não é questão de orçamento, o filme ele tem uma boa fotografia, tem imagens mesmo de drone, então é um filme que de certa forma gastou um pouquinho para existir, mas é um filme que particularmente eu gostei. Tanto do próprio desenvolvimento do personagem, que tem essa questão, tem esse dilema próprio de seguir ali a sua carreira, ou ou seguir ali a criminalidade, mais poder, partir disso, ajudar os outros. Também tem um pouco da rivalidade entre ele e o seu parceiro, os dois eles são grandes amigos, há uma certa codependência, um não consegue viver sem o outro, e esse policial que busca seguir a risca, ele tem uma família, ele tem filhos, então há esse atrito, pois ele é um policial certinho, ele busca sempre fazer o que é o certo. Inclusive, uma curiosidade sobre o personagem dele é que ele não atira, e as pessoas zoam com esse policial, não é tão explorado isso. Eu acho que é citado umas 2 ou 3 vezes essa questão, mas quando a necessidade dele é atirar, pois ele é um policial, ele tá com a arma na mão, ele tá apontando para a pessoa, o que um policial faz nesse momento? Atira, mas ele não atira, pois ele não pode atirar. Então é o policial certinho, é o policial meio perfeito em um lugar bem contaminado, e ele tem a ética, tem a família que ele precisa sustentar, e ele está sempre ao lado ele está sempre ao lado desse investigador, mas há esse conflito, já que o seu melhor amigo
está indo para o crime, está tendendo a se corromper em meio, né, a esse grupo de ladrões. E é bem interessante como isso vai avançar, essa história vai avançando, vai se desenvolvendo, e a conclusão, óbvio, não vou contar, vocês vão, assistem, recomendo I Number, O Roubo de Johannesburgo, novo filme original Netflix, um filme sul-africano, uma boa pegada de comédia, uma pegada ruim de ação, mas com uma alegria, um filme contagiante, um filme vibrante, muita dança, por mais que seja ali acho que uns 3 momentos, tem umas danças bem bacanas, umas danças bem interessantes. É um filme que vale a pena, é um filme que vale a pena mesmo. Eu me diverti. Fica a dica, vou ficando por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau.